Neste momento crucial da história mundial, uma pergunta paira no ar: os Estados Unidos conseguirão superar a crise que se avizinha? Esta questão está na mente de muitos analistas e cidadãos ao redor do mundo, e a sua resposta tem implicações que vão muito além das fronteiras americanas. No entanto, a verdadeira questão não é apenas se os Estados Unidos conseguirão ou não superar este desafio, mas sim quais serão as consequências globais se não conseguirem. Em tempos de grandes crises, as potências não caem sozinhas, arrastam consigo nações inteiras, especialmente aquelas com economias mais frágeis. Caros seguidores do canal Conflitos Contemporâneos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada sobre os principais eventos que moldam o nosso mundo. Hoje, vamos falar sobre um assunto que, se não tratado com a seriedade que merece, poderá desencadear uma crise de proporções globais. Nos últimos anos, a crise na Ucrânia tem sido o foco de atenção internacional, e por boas razões. Trata-se de um conflito que não só desafia a estabilidade europeia, mas também tem implicações diretas na geopolítica global. No entanto, enquanto todos os olhos estão voltados para a Europa de Leste, um novo e possivelmente mais devastador ponto de tensão está a emergir no horizonte. Este novo foco de preocupação não está relacionado com guerras ou conflitos armados, mas sim com uma possível crise financeira desencadeada pela iminente decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de aumentar as taxas de juros. À primeira vista, pode parecer que este é apenas mais um movimento de política monetária, algo que os Estados Unidos fazem regularmente para ajustar a sua economia. Mas a verdade é que esta decisão tem o potencial de desencadear uma crise financeira global de uma magnitude que muitos ainda não compreenderam completamente. Para entender a gravidade da situação, precisamos primeiro compreender o papel do Federal Reserve e a importância das suas decisões para a economia global. O Federal Reserve é responsável por regular a política monetária dos Estados Unidos, o que inclui a gestão das taxas de juros. Em tempos de crise econômica, o Fed geralmente baixa as taxas de juros para estimular o crescimento econômico, tornando o crédito mais barato e incentivando o investimento e o consumo. Foi exatamente isso que aconteceu durante a pandemia de Covid-19, quando as taxas de juros foram reduzidas para quase zero, e o governo americano injetou trilhões de dólares na economia para evitar um colapso. No entanto, esta política monetária expansionista tem um preço. Com tanto dinheiro em circulação e taxas de juros tão baixas, a inflação começou a disparar. Nos últimos meses, a inflação nos Estados Unidos atingiu níveis que não se viam há décadas, com taxas a ultrapassar os 7%. Para conter esta inflação descontrolada, o Federal Reserve está agora a considerar aumentar as taxas de juros, numa tentativa de retirar o excesso de dinheiro da economia e evitar que a situação se agrave ainda mais. Mas por que razão este aumento das taxas de juros pode ser tão perigoso para a economia global? A resposta está no papel central que o dólar americano desempenha na economia mundial. O dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos, é a principal moeda de reserva mundial. Isso significa que muitos países mantêm grandes quantidades de dólares em suas reservas internacionais, e muitas transações comerciais globais são realizadas em dólares. Além disso, muitos países e empresas em todo o mundo contraem dívidas em dólares. Quando as taxas de juros nos Estados Unidos aumentam, os custos dessas dívidas também aumentam, o que pode levar a crises de dívida em países e empresas mais vulneráveis. O aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve também pode causar uma grande migração de capitais para os Estados Unidos. Quando os juros americanos sobem, investir nos Estados Unidos torna-se mais atrativo, o que pode levar investidores a retirar os seus capitais de outros países e colocá-los em ativos americanos. Esta fuga de capitais pode desestabilizar economias emergentes, que dependem de investimentos estrangeiros para financiar o seu crescimento. É uma situação comparável a um banco que repentinamente exige que um cliente reembolse um grande empréstimo. A pressão pode ser suficiente para levar empresas e até mesmo nações à falência. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, basta lembrar que, nos últimos anos, os Estados Unidos imprimiram trilhões de dólares para sustentar a sua economia durante a pandemia. Esse dinheiro não ficou apenas nos Estados Unidos, espalhou-se por todo o mundo, financiando investimentos e compras em outros países. Se os Estados Unidos agora aumentarem significativamente as suas taxas de juros, grande parte desse dinheiro pode voltar para casa, deixando um vácuo financeiro em muitas outras partes do mundo. E como ficam as outras grandes potências?
A China, por exemplo, tem vindo a alertar há muito tempo sobre os perigos de uma política monetária americana errática. Recentemente, líderes chineses falaram publicamente sobre os riscos que uma mudança brusca na política monetária dos Estados Unidos poderia trazer para a estabilidade econômica global. Estes alertas não são meras palavras ao vento. A China, como a segunda maior economia do mundo, tem muito a perder se uma crise financeira global for desencadeada pelo aumento das taxas de juros americanas. Mas, ao mesmo tempo, a China também se prepara para proteger a sua economia dos efeitos dessas mudanças. De fato, a história recente mostra que a China tem uma certa experiência em lidar com crises financeiras globais. Durante a crise financeira asiática de 1997 e a crise financeira global de 2008, a China não só conseguiu proteger a sua economia, como também desempenhou um papel crucial em ajudar a estabilizar a economia mundial. No entanto, desta vez, o desafio pode ser ainda maior. A dependência global do dólar americano significa que uma crise desencadeada por um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos terá repercussões em todos os cantos do mundo, afetando não só economias emergentes, mas também países desenvolvidos. E quanto ao próprio Estados Unidos? Será que eles conseguirão sobreviver a esta tempestade que eles próprios estão a criar? A verdade é que, apesar do poderio econômico e militar dos Estados Unidos, o país também enfrenta desafios internos significativos. A dívida pública americana está em níveis recordes, e qualquer aumento nas taxas de juros tornará o custo dessa dívida ainda mais pesado. Além disso, a sociedade americana está profundamente dividida, com tensões políticas e sociais que tornam a governação cada vez mais difícil. Num cenário de crise econômica, essas divisões podem facilmente se agravar, levando a uma instabilidade ainda maior. Portanto, a questão que devemos fazer não é apenas se os Estados Unidos conseguirão superar esta crise, mas sim quais serão as consequências para o resto do mundo se não conseguirem. A história mostra que em tempos de grandes crises, são os mais fracos que sofrem primeiro e com mais intensidade. Países com economias frágeis, altamente endividadas, ou dependentes de investimentos externos, serão os primeiros a sentir os efeitos de uma crise financeira global. Mas mesmo as economias mais fortes não estarão imunes. Em última análise, a decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros é um ato de equilíbrio extremamente delicado. Por um lado, é necessária para controlar a inflação descontrolada nos Estados Unidos. Por outro lado, corre o risco de desencadear uma crise financeira global que pode ter consequências devastadoras para a economia mundial. Para nós, como observadores atentos dos acontecimentos globais, é essencial estarmos informados e preparados. O mundo está a mudar rapidamente, e as decisões tomadas nos próximos meses poderão definir o curso da economia global para os próximos anos. Se quiserem continuar a acompanhar este e outros temas de extrema relevância, não se esqueçam de se inscrever no canal Conflitos Contemporâneos e ativar as notificações. Assim, estarão sempre um passo à frente, prontos para entender e reagir às mudanças que estão por vir. Agradecemos por estarem conosco e esperamos vê-los no próximo vídeo. Até lá, mantenham-se informados e cuidem-se.